Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto depois do interregno de alguns dias de Páscoa, que espero que tenham tido uma boa Páscoa. Eu, por mim, tive uma Páscoa um bocadinho constipada, como se pode ver pela minha voz, mas é a vida. Ok, então o que é que temos aqui hoje? Hoje temos de facto o euro-dólar em alta de vários anos. Temos um dólar bastante pressionado. A história dos últimos dias em torno da Páscoa e mesmo agora continua a ser a tentativa de interferência por parte de Donald Trump na Reserva Federal dos Estados Unidos, insultando praticamente o seu presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, chamando-lhe lento, chamando-lhe atrasado, tudo isso. Ou seja, tudo isto está a fazer, digamos aqui, uma guerra muito grande entre a administração Trump e a Reserva Federal, o que está a colocar os mercados bastante nervosos e a levá-los a vender América. Viu-se isso nas obrigações, nas ações e no cambial, ou seja, tudo o que é ativo norte-americano tem vindo a perder. E obviamente aqui o euro-dólar ganha com isso, ou seja, o euro-dólar está a ganhar mais do que via ganhos do euro, que não são perdas do dólar, e portanto o euro-dólar está a ir nesse sentido. Temos aqui, ainda assim, e estamos a poucos dias, estamos a 2 semanas aproximadamente da nova reunião da Reserva Federal. Para já, para a próxima reserva, para a próxima reunião, a 7 de maio, o que nós vemos aqui é praticamente assente que o mercado ainda está à espera que Jerome Powell não mexa nas taxas de juros, mantenha as taxas de juros inalteradas. No entanto, até ao final do ano, temos aqui assim a projeção de 4, ou desconto por parte do mercado, aqui olhando para a FedWatch Tool, de 4 cortes de taxa de juros até ao final do ano. Vamos ver como é que isto vai continuando a evoluir. Temos aqui também os 30 anos, que é considerado, digamos, de alguma forma, um sinal de alerta para o mercado, com as yields obrigacionistas, portanto, as fortes vendas obrigacionistas das treasuries a 30 anos, as mais longas, a levarem as yields aqui para já, neste momento estão a 4,90, aqui perto do tal limite dos 5%, em que o mercado, digamos, pode entrar um pouco mais em pânico, e isso vai, obviamente, continuar a impulsionar o euro-dólar, vai continuar a pressionar o dólar. O que é que pode aqui acontecer? Digamos que se Jerome Powell ceder à pressão e corte de emergência às taxas de juro, então o descalabro é muito maior e o dólar há de perder ainda muito mais, e eu acredito então aqui que o euro-dólar tenha de facto situações bem piores. Este é o gráfico semanal, e então o que nós vemos é provavelmente o euro-dólar a ir atingir os 1,20 com facilidade, ultrapassando todas estas pequenas resistências que possa haver até lá. Outra das situações em que igualmente vá levar a algum descalabro do dólar e dos ativos norte-americanos seria, por exemplo, o Jerome Powell ceder, mas desta forma não por proceder a um corte de emergência, mas sim demitir-se, ou por outro lado, que Jerome Powell o despeça mesmo do seu papel de presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Vamos esperar que nada disso aconteça, e é nesse cenário que vamos continuar aqui assim a olhar para os gráficos e para o mercado. Mas atenção, tal como costumo sempre dizer e continuo a referir o mesmo, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento.
é a forma como eu vejo o mercado neste momento e é a forma como eu acredito que as coisas possam suceder. Ainda assim, esta aversão ao risco que se tem sentido vê-se no, no, no índice do medo, o VIX, o índice de volatilidade continua a subir, vemos o ouro que continua a atingir novos máximos de sempre, e os mercados acionistas que continuam bastante pressionados. Ok, o que é que nós temos mais? Hoje vamos ter confiança do consumidor na Europa, não acredito que vá mudar grande coisa aqui assim no nosso figurino. Esta semana, ainda hoje vamos ter também Christine Lagarde a falar e temos vários membros do FOMC. Atenção que no próximo sábado entra o período de silêncio dos membros do FED, portanto a partir de sábado não vamos mais ouvi-los, até à reunião de 7 de maio. Hoje às 3 da tarde vamos ter Christine Lagarde a falar na CNBC e isso vamos ver o que é que ela poderá eventualmente dizer. Não acredito que vá dizer muito mais do que aquilo que nós vimos já na reunião da semana passada do Banco Central Europeu. Aliás, eu ainda não tinha comentado também isso. O Banco Central Europeu, como esperado, cortou taxas de juros e em nada influenciou o euro-dólar, e isso era a parte que eu já tinha de alguma forma dado a minha opinião, de que não acreditava que houvesse, mesmo cortando a taxa de juros, que era o que fazia sentido e o que aconteceu, não iria alterar em nada os movimentos do euro-dólar, aliás, como vemos por aqui no gráfico diário. O, mais do que isso, hoje não vamos ter praticamente mais nada. Mais do que isso, amanhã vamos ter os PMIs, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e aí sim isto poderá mexer um bocadinho mais. Vamos ver o que é que vai acontecer, nomeadamente um PMI mais fraco pode dar aqui assim na Europa. Poderá dar aqui assim a oportunidade de vermos aqui uma pequena correção, mas atenção, está tudo pendurado, passa a expressão, na guerra entre Jerome Powell e Donald Trump. E, portanto, qualquer faísca que saia dessa guerra, eu acredito que vai dar muito mais efeito aqui, muito mais pressão aqui do que qualquer outra coisa. Olhando para os nossos gráficos, e aqui temos o gráfico diário, mas voltamos então aqui ao gráfico semanal, o que nós vemos realmente é esta forte tendência ascendente a manter-se e a acelerar mesmo, apesar de começarmos a ver aqui assim indícios de que poderemos estar aqui de qualquer momento uma correção. No gráfico semanal vemos que está a chegar aqui à linha de 75 no RSI, embora o momento, e vê-se isso bem aqui no MACD, continua a ser bastante positivo para continuar este movimento ascendente do euro-dólar no gráfico semanal. O que é que temos aqui pelo meio? Temos aqui temos aqui estes dois máximos intermédios de 2021, ligeiramente abaixo de um 17, o outro em torno de um 19, mas na realidade a área de 1,20, o tal nível psicológico, e aqui esta área dada pelos máximos de 2020 e 2021, portanto já acima de um 20, estamos a falar de um 22 e de um 22 66 e um 23 49, portanto esta área aqui assim a ser como a área mais forte de todas, mas num cenário destes de pânico, pura e simplesmente não se sabe nunca o que é que pode acontecer, obviamente. Este é o cenário pior de todos, em termos de um maior impacto em toda esta situação. Se olharmos agora aqui para o gráfico diário, portanto, temos aqui assim a tendência ascendente bastante definida. Temos aqui assim, como vemos, ele já anda em sobrecompra há muito tempo. Isso não faz com que o preço não tenha continuado a fazer novos máximos, e portanto essa é a indicação de que, apesar de termos aqui assim os indicadores a dar-nos sobrecompra, isso não quer dizer que o preço entre de imediato aqui em correção. Poderá manter-se aqui e acelerar inclusive bastante
esta tendência. Temos ali os tais 1,1494, que era o tal máximo de 2022 que eu falava, que foi ultrapassado, o preço foi ali a 1,1573, isto no gráfico diário, e mantém esta tendência ascendente, bem em cima da nuvem de Ishimoku. Aqui assim, os gráficos de mais curto prazo, aqueles que nós seguimos mais no dia a dia, ok, então temos o gráfico de 4 horas, que depois deste máximo que nós tínhamos aqui colocado como resistência, agora suporte, estamos a falar à volta dos 1,1473, tem estado a funcionar como suporte, como podemos ver aqui nos últimos dias. E vamos ver se isto vai quebrar ou não. Abaixo disso temos a média móvel 21 neste gráfico também, aqui à volta de 1,1430, à volta disso, aproximadamente, e depois a média móvel 55 a 1,1336. Mais abaixo, obviamente, temos esta área de suporte aqui à volta dos 1, abaixo do 1,12, mas isso não me parece que seja para já viável. No gráfico a uma hora, o que nós temos aqui a ver, a tal o mesmo nível de suporte, os tais 1,1473, o preço está aqui a negociar também acima da média móvel 55, que está aqui nos 1,1464 neste momento, a média móvel 21, digamos, a servir um pouco de charneira, aqui assim, com o preço a ir acima e abaixo dessa mesma média móvel 21, que se encontra aqui à volta dos 1,1514, 1,1515, com o preço, de alguma forma, mostrar que poderemos ver aqui assim, e vemos isto por aqui, podemos ver aqui assim a possibilidade de ver aqui assim alguma correção. Aliás, nós vemos que o preço no gráfico a uma hora teve forte terreno de sobrecompra quando atingiu os máximos. Neste momento está a pressionar aqui assim a tal linha de 50, o partir isto poderá, e aqui assim já agora o MACD também está com a linha do MACD abaixo da linha de sinal há algum tempo, dando aqui assim, digamos, a possibilidade de continuarmos a ver algum recuo destes máximos, talvez um aliviar, inclusive, das próprias tensões entre Jerome Powell e Donald Trump, possa fazer com que isto possa continuar durante mais algum tempo, ou pelo menos consolidar antes de fazer alguma coisa. No entanto, amanhã temos os PMIs e vamos continuando a acompanhar o que se vai passar entre Donald Trump e Jerome Powell. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos um resto de um bom dia. Bem-vindos de volta aqui assim ao Eurodólar, e amanhã estarei cá com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!